Foi em 62, foi quando foi criado a FETAP, Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Pernambuco. A FETAP foi criada assim com o objetivo de representar, defender e coordenar os sindicatos rurais. Mas a vontade dos trabalhadores, eu nunca vi um negócio daquele. Era tão grande, se fazia reunião com os trabalhadores aprovavam o pagamento da mensalidade para poder o sindicato ter condições de se manter, entendeu? Com aquele gosto. Quando se falava, né, em fazer uma greve, os trabalhadores se animavam, sobretudo da zona da cana, né? Então, uma vez criada a FETAP, em 62, já em 63, a FETAP coordenou a maior greve até então aqui na zona canavieira do estado de Pernambuco. Paralisamos toda a usina e engenho, mas parou mesmo tudo. Foi que aí, por aí, pela primeira vez, que o usineiro e dono de engenho sentou-se na mesma mesa com o trabalhador para discutir o impasse. Eles tinham nojo de se juntar na mesma mesa com o trabalhador. Tinha nojo, porque é o seguinte, o camponês, hoje é para você, a gente contar, parece que eu estou vendo como era. Você fazia uma reunião com os camponeses, trabalhadores, você chegava ali, era tudo rasgado, tudo remendado, eles não tinham condições de comprar uma roupinha nova, então era ali, vestia roupa de saco, porque não podia comprar uma roupa nova. Eles, todo ano, não era todo ano que eles podiam comprar uma percata de sola fedorenta para ir à missa do Natal com ela. Então, vivia numa situação de extrema miséria. Então, eles não tinham nome, não tinham vez, não tinham voz. Não tinha nome porque tudo quanto era de nome feio, colocava no trabalhador. Chamava de camponês está certo que ele era do campo mesmo. Nós chamava de caçaco. Vocês sabem o que é caçaco? Caçaco é um timbu fedorento desgraçado. Então, como os trabalhadores, quando se juntavam, tudo suado, eles não tinham dinheiro para comprar um talcozinho ou um perfumezinho. Tudo suado. Aí uma catinga de suor medonha. Então eu chamava de caçaco. Aí veio o golpe militar de 64, que eles chamam de revolução, né? 31 de março. E a gente chama de golpe, porque foi um golpe de Estado. 30 sindicatos nossos foram intervidos, porque os patrões anunciavam, isso aí é um comunista. As ligas camponesas foram banidas, fecharam, entende? Mas como o nosso sindicato foi criado com base na lei, entendeu? A lei que já existia, não foi como as ligas camponesas, aí saiu também uma instrução do Ministério do Trabalho que os sindicatos legalmente constituídos, entende? Não seriam fechados, seriam respeitados, os sindicatos legalmente constituídos. Tinha trabalhador que tinha carteirinha das ligas camponesas e carteira do sindicato. Ele dizia, porque se eu não prestar, eu vou para o outro. Entende? E aí esses trabalhadores sofreram muito, porque quando as ligas camponesas foram fechadas, eles foram na sede das ligas camponesas, pegaram o endereço do pessoal e ia bater na casa dos trabalhadores que estavam lá com o endereço da liga, né? Aí foi cacete, viu? Muita gente desapareceu, muita gente apanhou. Né? Mas a FETAP não foi intervida. A intervenção era o seguinte, o Ministério do Trabalho recebia as denúncias dos patrões, entendeu? Aí interviu o sindicato, botava para fora a diretoria e designava pessoas dele, do Ministério do Trabalho, para ir assumir a direção do sindicato. Aí houve muita intervenção, né? Foi 30 sindicatos rurais que foram intervidos naquela época. E urbanos foram muitos sindicatos urbanos. No Brasil chegaram a intervir 1.200 sindicatos no Brasil naquela época, urbanos e rurais. Entendeu? Pois bem, aí esses interventores eram os pelegos e ficavam comendo o dinheiro do trabalhador sem fazer nada pelo trabalhador. A FETAP aqui recebeu muita pressão. E um certo dia eu estava no Rio de Janeiro, quando eles tentaram vir intervir essa FETAP, que a ânsia era intervir a FETAP. E por aqui não tinha mais para quem apelar.
E eu estou lá no Rio, recebi um telegrama do companheiro João Jordão da Silva me dizendo: olha, vê o que é que pode fazer por aí, porque aqui não tem mais para quem apelar. E amanhã, 9 horas da manhã, vai ser intervido a FETAP. E a turma já vem aí, a equipe de Haroldo Veloso, Furtado, Padre Antônio Melo, já vem aí para intervir amanhã de 9 horas a FETAP. Eu estava lá, era um crique desgraçado, fui lá em cima do ministro. Pergunto a ele por que ele mandou intervir a FETAP. Ele disse: eu não mandei intervir a FETAP. Então, o delegado, Vossa Excelência, mandou intervir a FETAP. Eu não mandei intervir. Aí, na minha presença, chamou a doutora Nates, que era do DNT, e mandou passar um telegrama para Pernambuco, mandando prender quem viesse intervir a FETAP no outro dia. E assim, às 9 horas, como marcaram, chegaram aí, para intervir a FETAP. Então, quando chegou, trazendo a curviola dele todo, o sindicato tinha sido intervido, que já estava sob a tutela dele, chega tudo, uma assembleia medonha. Então, quando eles chegaram na frente da FETAP, a FETAP era na Rua do Sossego. Chegaram lá, já tinha um camburão lá na frente. E 4 senhores desceu do carro, do camburão, e chegou lá no meio da assembleia, ficou no meio, por dentro da FETAP. Ficou lá, escutando o negócio. Que quando você falar, não, vamos dar início à assembleia, os caras levantaram e disseram: quem é Marco Martins da Silva? Que era um dos que ia para a internet. Sou eu, pô, Obséquio, venha cá. Maximino, tá, sou eu, venha cá. Gonzaga, se quer, venha cá. Aí juntou a equipe todinha e disse: está tudo preso. Aqui não se faz, a assembleia aqui dentro da FETAP. Prendeu tudo e levou no camburão. Salvei a FETAP de última hora, porque eles iam intervir também a FETAP. Quer dizer que o período muito mais difícil, mais complicado da vida dessa federação foi o período de 79 a 86, 87. O período mais complicado que houve nessa FETAP. Por quê? Justamente porque nós, em 79, ficamos uma luta aqui dos assalariados de Pernambuco, principalmente da zona canavieira do estado. Depois veio um golpe, fechou essa e pediu o pessoal a se manifestar, falar e reivindicar coletivamente. Isso foi praticamente 15 anos e o movimento passou sem fazer esse trabalho coletivo, apenas levar o caso para discutir na Justiça do Trabalho, quando o trabalhador tinha coragem de chegar no sindicato e dizer que estava prejudicado. Na verdade, o trabalhador só ia reivindicar que estava prejudicado quando era dispensado, era posto para fora. E não era todos, porque tinham medo que depois não fosse discriminado para voltar para o trabalho novamente, isso não ia. Porque as empresas fazem, os engenhos, e donos de engenhos, e seja de engenho de usinas ou engenho particular, tem um tratamento muito violento com esse pessoal, trabalhadores. E a gente fizemos a primeira greve nesse sentido aí, em 79, uma das greves que mexeu com o Brasil inteiro, porque foi a primeira greve depois do golpe de 64, que houve no campo, foi essa primeira greve no campo, 79. E a segunda greve no país, que a primeira, antes de nós, só quem fez foi o metalúrgico de São Paulo. E em 79 fizemos nós, em Pernambuco, foi a segunda greve do país, e a primeira no meio rural. A partir de 79, na verdade, antes a violência já existia, mas não aparecia. E a partir das negociações coletivas, dessa greve 79, conseguimos naquela época um reajuste de salário de 53% em cima do salário mínimo, que era o salário que o pessoal recebia, salário mínimo, do assalariado, no setor brasileiro.
A gente teve um reajuste de 53% e uma regulamentação da tabela tarefa, tabela de produção. Pois aí, a seca de 79. A seca de 79, quer dizer, a política de 79 não tinha diferença da política com relação à seca, não tinha diferença da política de 50, de 40. Não tinha diferença, era a mesma coisa. Era de enrolada. O governo ia lá, fazia aquelas enroladas, botava o povo para trabalhar, mas não tinha salário, não tinha nada. E nessa medida já se tinha feito alguma coisa. Né? O pessoal na base, a organização na base, criando delegado, criando liderança de base, formando. O pessoal foi se movimentando. No entanto, um dia o sindicato, o povo foi para a rua, forçou uma negociação, começou em Afogados de Gazeira, o primeiro sindicato que botou o pessoal na rua, né, ali na década de 78, 79, 69 foi o aperto maior, em 80 a seca, aí já outros municípios já tinham entrado também. E no dia 15 de maio de 1980, essa foi o grande ato que nós fizemos, lá em frente ao sindicato de Afogados, em frente começou no sindicato, parar na frente da prefeitura, uns 5 mil pessoas. Baixou lá nesse dia o secretário da Agricultura aqui, o representante do Ministério do Interior, que foi a Sudene, o representante da Sudene, 5 deputados da Câmara de Deputados, baixaram, porque já se fomentava, né? Já estava o já estava na rua. Né? Porque no primeiro momento que a gente começou, 78, 79, já criou um clima tenso. E não foi à toa que o sindicato em Afogados de Gazeira foi apelidado de Moscozinho. Mas quando chega, a gente está na Secretaria, chega uma comissão de deputados, chega o deputado Inocêncio Oliveira, que era o presidente da comissão, tudo se olha, perguntando quem era o presidente do sindicato. O que é que você quer? Eu digo, eu não quero nada, o povo quem quer. E o que é que o povo quer? Está aqui no documento, então me entregue, não. Nós vamos fazer o ato, se o senhor está convidado para o ato, está no ato. Depois que eles aprovarem os documentos, aí a gente entrega às autoridades. Aí daqui se criou mas depois os outros deputados ponderaram e a gente foi. Aí então, negociou com o prefeito, aí nós fomos para lá, e lá a gente foi, a gente leu o documento, pauta por pauta, inclusive o salário. Primeira vez foi lá que foi aprovado, a trabalhadora e a trabalhadora, acima de 14 anos, e recebendo um salário mínimo. Falou na mulher, foi lá onde se criou a palavra obras comunitárias, hoje que você foi falar, na obra comunidade, a comunidade nasceu ali. Até antes eu não sabia, não ouvia falar disso, agora nasceu ali. Se é com outras palavras, hoje falo diferente, não importa. O que importa é o conteúdo, é a linha política, é a proposta política, no meu compreender, no meu entender. Então, a obra comunitária, essa organização da comunidade, nasceu tudo ali. Foi tudo aprovado nesse ato com 5 mil pessoas. O importante era quando eu lia, eu que estava lendo, lia a primeira proposta, aí pedi a aprovação. Aí para levantar o saco vazio. Aquilo foi a coisa mais bonita do mundo. Né? Em 83 eu era presidente do sindicato, estava no meu 2º ano de presidente do sindicato. E nós tínhamos que mobilizar os trabalhadores que passavam fome, que não tinham trabalho e que ficavam na feira, às vezes tendo que levar daquelas bancas que estavam vendendo alimento, o pessoal pegava e levava. E nós começamos a discutir com as comunidades a necessidade do pessoal ir de forma organizada cobrar do prefeito, que era o poder público, e que ficava muito livre, ausente da reivindicação do povo. Então começou o povo a fazer, nos dias de feira, no dia de segunda-feira, vim e o primeiro passo, passava pelo sindicato, o sindicato não tinha o que oferecer, não podia ir com eles para a feira, porque era um ato extremamente sem qualquer cobertura legal, mas íamos para a prefeitura. E normalmente os prefeitos fugiam, corriam. E depois que o pessoal ia na prefeitura, eles saíam, iam para a feira e levavam comida.
Então, várias vezes aconteceu que as lideranças que estavam mais na frente, coordenando o pessoal, eram presas, que a polícia identificava quem estava mais na frente, prendia, mas enquanto isso o povo levava feijão, milho, arroz, e açúcar, etc., levava uma feira para casa. E os que estavam presos, depois a gente ia soltar. E argumentar para o delegado que ele precisava dar a feira daqueles trabalhadores, porque ele era pai de família, que não tinha levado a feira porque estava na cadeia, e várias vezes o delegado teve que arranjar a feira e o carro da polícia para levar eles em casa. Porque não tinham deixado outra coisa, às vezes nem água no pote não tinha. É a fome que dá o direito dele levar e dar de comer seus filhos. Eram os chamados saques das filhas livres. Era espontâneo. Não sei como é que não deixa de não ser, porque não deixa uma... Era... Bom, pode começar com essa questão, viu? Vamos chegar. Rapaz, eu não tenho como, também não. Como é que é? Vamos buscar na feira, vamos. Nós ou morremos ou nós trazemos a comida para a família da gente. E eu. Sim, quando o patronato vira que o acordo que eles assinaram era realmente para ser cumprido, não era a briga, não era só por salário, era a briga por cumprimento de toda uma convenção coletiva na época, que ia da questão do salário aos pagamentos normais, 13º mês, de férias, de hora extra, quem trabalhava hora extra, os cumprimentos na medição de tabela-tarefa, transporte, como estava combinado na convenção. E aí eles começaram a não querer cumprir e nós começamos a exigir. E a gente começa a exigir organizando os trabalhadores. Então, no local de trabalho, porque essa questão de cumprimento só se cumpre se no local de trabalho tiver o pessoal organizado. E aí começou a violência. Era para matar junto, Evandro e eu, né? Eles tinham a minha foto e a foto de Evandro. Era para pegar os dois juntos. Só que não me encontraram. Ele, no dia 21 de fevereiro de 87, mataram Evandro, no meio da feira, no meio da rua. Ele vinha dar uma notícia já de outras 2 áreas que estavam em processo de desapropriação. Uma ele ganhou na justiça, né, o juiz deu ganho de causa, e ele ia levar a notícia para os trabalhadores. Eram 58 famílias de uma fazenda chamada Fazenda Umari de Casinhas. Também de caboclo, de negros, de quilombolas, de gente praticamente quase escravos. Depois de destruir a lavoura deles todas, de dar umas lapadas em gente, para lá de chibata, de bater em cavalo, e a gente ter denunciado dele, batia de chibata. Eles iam para a fazenda, se encontrassem um trabalhador daqueles que foi a uma reunião, eles davam uma chibatada nesses trabalhadores. Aí, em 86, quer dizer, não faz tanto tempo. Quer dizer, era a prova da ruindade, do coronelismo, do carraquismo mesmo. Né? E eu acho que fizeram isso para ver se a gente abandonava, a gente não teve demora, botou o povo na rua, mobilizou os padres, mobilizou até o bispo. Na época, um bispo, todo mundo sabe quem era o Dom Jorge Tobias, que dava mais direito, dava mais valor aos fazendeiros do que aos trabalhadores. A gente nunca esquece disso. Mas a gente conseguiu levar esse bispo, articulou os padres, e os padres da região, se você compareceram 11 padres, e na hora das oferendas, tem aquela história de oferecer, né, levar uma flor, levar um bem, levar umas coisas assim, como a igreja orientava, mas a gente fez diferente. A gente levou a camisa de Evandro numa cruz de madeira. Essa eu levei. O bispo começou a se apavorar. Né? A imprensa avaliou na época que tinha 25 mil pessoas. Os grupos de mulheres começaram no Sertão Central, né?
antes de eu vir para a coordenação do Agreste, e a companheira Lurdinha vir para a coordenação do Sertão, e aí a Luciene para a coordenação aqui da região da Mata, a gente tivemos o primeiro trabalho que foi feito com mulheres, né, que foi isso lá na década de 87, mais ou menos, que foi a Vanete, que começou a organizar grupo de mulheres, quando elas estavam lutando para que elas tivessem direito a se alistar nas frentes de emergência. Que naquela época da fome, da seca, né, as mulheres, as chefes de família, elas não tiveram direito de se alistar nas frentes de emergência. A gente tinha um padre que apoiava a luta e por conta desse padre é que as mulheres começaram a frequentar essa missa, o 1º de maio que era terço, e aí fez com que a gente chegasse até o sindicato. E aí a gente começou a descobrir entre nós que a mulher participando, que tinha mais valor. E aí a gente começou a fazer nossas carteirinhas de sindicatos. E cada uma que, por exemplo, as passeatas em Recife, aí as mulheres se animavam a vir, um 1º de maio, um 8 de março. E aí fez com que aumentou o número de mulheres nos sindicatos. Uma coisa que a gente percebia, não só eu, mas outras companheiras que participavam da reunião estadual das mulheres, que os sindicalistas, os homens do próprio sindicato, eles começaram a ficar enciumados quando a gente começava a participar da discussão na comissão estadual, porque a gente foi tendo uma consciência política, né, do nosso papel, nós como mulher, dentro do sindicato, dentro daquele espaço onde a gente estava. Que a gente não era só para preencher, né, uma vaga, a gente não era só para fazer atividade, que na época, quando eu comecei a participar, eu já era a primeira secretária, e não era só, o meu papel não era só como secretária, tinha outras funções como direção, né? E aí a gente começava a despertar para nosso papel político, e a gente começava até a cobrar da direção dos homens, porque quando eu entrei primeiro secretária, tinha outra companheira que era a secretária-geral, mas assim, a gente começou a cobrar. E quando a gente começava a cobrar, os homens achavam importante a gente participar, mas quando a gente percebia nossa consciência, né, de política, aí começava a boicotar a nossa participação na comissão estadual. Eu sei que teve, muitas vezes, muitos sindicatos chegava o convite, não passava o convite para a gente. Quando a gente começou muito assim, no silencioso. A gente queria mais organizar as mulheres para elas irem para participar do sindicato, ser sócia do sindicato, né? Aí a gente começou a fazer uma discussão maior, porque aí a gente não queria só ser sócia do sindicato, a gente queria estar na direção, a gente queria ter esse poder de dominação da fala, né? De chegar e dizer, não, você... Porque é assim, difícil a gente chegar e dizer para o homem, não, você tem o direito, eu também quero ter o direito. Então a gente passou, né, por tudo isso, para que hoje as mulheres cheguem e digam, você vai para negociar campanha salarial, a gente também vai. Você vai estar na mesa de negociação, os diretores homens, as mulheres também têm que estar lá. Tivemos logo em seguida, no ano de 2005, um grande desafio, que foi a greve dos canavieiros e das canavieiras aqui de Pernambuco no ano de 2005. E conforme relatos das pessoas mais experientes, podemos dizer assim, do movimento sindical,
a greve de 2005 se tornou a maior greve da história de luta dos canavieiros de Pernambuco. Apesar de ter tido as greves que antecederam em outros momentos, mas a de 2005 foi dada como a maior, porque foi paralisado no estado de Pernambuco quase que 100% das empresas de cana-de-açúcar aqui no estado. E um dos fatos que nós entendemos que foi determinante naquela greve foi a movimentação do patronato querer fazer uma mudança na tabela de produção dos trabalhadores. Por exemplo, os trabalhadores canavieiros de Pernambuco, até hoje, desde quando se iniciou a tabela de tarefa, há 30 anos atrás, mais de 30 anos, tem uma tabela que afere qual é o quantitativo de tarefa que tem que fazer para poder ganhar uma diária, fazer o seu salário. E os empregadores queriam mexer nisso. Hoje um cortador de cana, em média, ele tem que cortar 3.000 quilos de cana para poder fazer jus a um salário. E na época, em 2005, eles já queriam elevar essa tonelada de cana de 3 passar para 4. Então quem cortava 3.000 quilos, o patronato queria elevar para 4.000 quilos para poder fazer jus ao salário. Então isso revoltou toda a categoria. Os trabalhadores entenderam que o momento era difícil se ter uma conciliação, porque a classe patronal não estavam querendo evoluir, e com essa angústia foi o que mobilizou o conjunto dos trabalhadores. Mas tivemos também algumas dificuldades. Os grupos ligados às empresas eram muito fortes, então a gente tinha a questão da intervenção das milícias privadas das empresas. A exemplo do grupo Petribu, por exemplo, usou muito forte a sua milícia privada para tentar forçar com que os trabalhadores fossem trabalhar naquele momento. E quando não encontrava a adesão dos trabalhadores, eles tentavam trazer trabalhadores de outra região, muitos deles até sem registro em carteira, clandestino, para furar a greve. Tentavam furar os bloqueios, escoltados com guarnições armadas, por sinal. Eu, particularmente, lá em São Lourenço, cheguei a ser até perseguido pelo rastreamento aéreo da usina Petribu. Eles colocavam até um avião que eles têm, que é o avião que faz a aplicação dos produtos agrícolas, dos herbicidas, pesticidas em geral. Eles utilizaram esse avião para fazer toda uma cobertura da área da usina e ver onde estava os focos de mobilização dos trabalhadores. Eu, naquele momento, fiquei muito preocupado e tive muito medo, reconheço. Chegou um momento em que eu, ao voltar para o sindicato de São Lourenço, cheguei lá e olhei assim ao lado, na minha sala tinha uma foto do meu pai, e eu até comentei com ele na foto, eu disse, mas pai, que herança foi essa que o senhor me deixou, né? Como se fosse uma prova de resistência, para ver até onde era possível os trabalhadores continuar mobilizados. Não é fácil você passar 10 dias em mobilização permanente, com toda essa pressão, sem apoio dos governos, né, dos dois governos, apoio apenas da sociedade ou parte da sociedade, do movimento sindical e dos movimentos sociais, mas a gente conseguiu, com toda essa dificuldade, chegar até lá. Se for falar de mim, o mesmo medo que eu tinha naquela época, eu ainda tenho hoje, porque ninguém quer se expor para morrer, não é verdade? Ainda tem, porque a violência não acabou. Agora, eu tenho menos medo, porque eles também foram diminuindo a violência na medida em que, quando matavam, era para se calar ou correr. Acho que era assim, no pensamento deles, dos patrões, dos coronéis, dos fazendeiros. Como a gente não se calou e botou a boca no trombone e chamou o padre para celebrar e foi para o meio da rua, e aí lembrou no 7º dia, no 30º dia, um ano de aniversário de morte, e esses anos todos os anos de Evandro, os 24 anos que passaram, todos eles a gente botou o povo na rua, fez passeata, celebrou, mesmo que fosse para celebrar ou não celebrar, a gente foi lá até a cruz, reuniu todo mundo, falou, relembrou que a gente não deixa isso apagar. E tem os programas de rádio que ajudam muito a gente está falando. Então, ainda tem medo sim, mas diminuiu. A gente diminuiu o medo, porque eu acho que eles também estão com medo. Os patrões, eles não tinham medo da gente, hoje eles têm. Porque a gente diz que a gente tem uma boca grande. E descobre, e nenhum dos crimes nossos na região da gente ficou impune. Todos os crimes foram punidos, todos foram para a cadeia. Nasci, me criei, vivi nesse espaço, e os trabalhadores são muito acessíveis do ponto de vista de quando você se apresenta para eles com propostas claras,
com coisas, com encaminhamentos que ele compreende, que pode dar para ele uma esperança no amanhã, né? O povo participa, o povo contribui. Hoje nós temos uma secretaria específica de jovem que faz um trabalho a nível de Estado, de articulação juntamente com os sindicatos sobre a importância da inserção do jovem nas políticas públicas, fazer com que o jovem participe dos programas e dos projetos que hoje o movimento sindical, com a sua luta, pôde trazer para que o jovem pudesse estar incorporado, o crédito, o processo de organização para sindicalizar o jovem, mostrar a importância que tem a agricultura familiar, que é importante ele permanecer no campo, podendo ter renda, podendo viver com dignidade, podendo ter a escola chegando até a comunidade rural. Então, a FETAP hoje tem feito esse trabalho de poder organizar a juventude na FETAP, através da secretaria, nessa necessidade de que a juventude será a sucessão, né, das pessoas que hoje estão no campo. Então, acho que o maior aprendizado que eu tive é poder reconhecer a força que nós temos, a força que tem a agricultura familiar, a força que tem os trabalhadores organizados e com essa força a gente poder fazer com que as transformações aconteçam nesse país e aconteça considerando, sobretudo, esse público que durante muito tempo foi ignorado por vários gestores, por vários políticos que administraram o nosso país e o nosso estado de Pernambuco. Eu, por exemplo, assisti algumas reuniões de dirigentes com a base, aonde o dirigente não tinha facilidade de levar a proposta que fosse convincente para os trabalhadores, e os trabalhadores ficam sem referência e essa liderança não consegue encaminhar os trabalhadores para construir um sindicato forte. Naquele mesmo sindicato, se mudar a direção, aqueles mesmos trabalhadores responder, contribuir, fazer avançar o processo. Nós não podemos ficar reclamando por as coisas que os outros estão fazendo, que são importantes para os trabalhadores. Nós precisamos aprender a fazer de forma mais objetiva e responder para esses trabalhadores. O sindicato do futuro, nós falávamos lá nos anos 80. Hoje é o sindicato do presente. A organização que tiver proposta, que tiver uma visão clara, que tiver capacidade de elaborar e de organizar esses trabalhadores, nós vamos encontrar não um movimento, não grupos massivos já preparados, mas você tem, na maioria das comunidades, grupos que começam a responder, tá certo? Com uma nova dinâmica, com uma nova forma de organização.